Bom, então a professora hoje vai começar a aula, né, explicando a estatística, tá? Vou explicar tudo sobre a estatística hoje, já coloquei os exercícios e algumas partes da apostila, já coloquei aqui para vocês. Então hoje a gente vai começar com toda a parte da estatística, toda a explicação. Apesar de que já tem um vídeo lá no YouTube sobre a introdução sobre estatística, tá? Então, eu vou apresentar minha tela aqui para vocês. Se vocês não estão vendo, vocês podem abrir o microfone e falar, tá? Agora vão querer entrar lá. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Opa, então, se vocês não estão vendo, faz favor de abrir o microfone e falar, tá? Vou começar aqui a explicar. Então, eu coloquei aqui primeiro os 4 exercícios que tinham, né, para vocês fazerem lá uma devolutiva há 2 semanas atrás, que eram 4 exercícios sobre moda aritmética simples média aritmética simples e média aritmética ponderada, tá? Porém, teve gente que ainda errou, tá? As 4 questões que eu coloquei, de uma coisa tão simples que eu expliquei lá no videozinho que eu fiz e também expliquei online para vocês, porque eu abri o Meet e fiz a explicação só da média aritmética simples e da média aritmética ponderada, tá? Como vocês estão em casa, né? Pode usar a calculadora, tá? Até a apostila, ela indica, né, para vários exercícios a calculadora. Porém, o aluno ele pode usar a calculadora, mas ele tem que saber fazer o cálculo manual também, tá? Então aqui, ó, um grupo de pessoas apresenta as idades de 15, 9, 18 e 17 anos. Se uma pessoa de 12 anos se juntar ao grupo, o que acontecerá com a média de idade do grupo? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a média aritmética dessas pessoas aqui, que estavam no grupo primeiro, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, primeira situação, tá? Na primeira situação, o que nós temos aqui? 15 mais 9 mais 18 e mais 17. Eu vou pegar isso aqui e vou dividir por 4, porque são 4 pessoas. Isso é média aritmética simples. Então, vamos somar 15 mais 9 mais 18 e mais 17, tá? Então, somando aqui 15 mais 9 mais 18 e mais 17, vai dar 59, tá? Então, eu vou pegar esse 59 aqui, 59, e vou dividir por 4. Então, 59 dividido por 4 vai dar 14,75. 14,75. Essa é a primeira situação, tá? Quando não tinha outra pessoa no grupo. Então, vamos lá. Quando não tinha outra pessoa no grupo, a média aritmética era de 14,75. Vamos para a segunda situação. Na segunda situação, tá? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, porque a professora não tem muita habilidade com essa... Aqui eu não vou conseguir apagar. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Na segunda situação, entrou mais uma pessoa de 12 anos. Então, 15 mais 9 mais 18 mais 17 e mais 12. Entrou mais uma pessoa. Então, agora são 5 pessoas, por isso que eu vou dividir por 5. Então, eu tinha 59 e entrou mais uma pessoa de 12 anos. Então, agora a soma das idades das 5 são 71. 71 dividido por 5. Deu 14, foi para 14,2. Então, aqui, ó,
ficou igual? Não, não ficou igual, tá? Vocês viram que da primeira para a segunda situação mudou. Cai de 14,75 para 14,2. Ó, 14,75 e 14,2. Esta daqui era a verdadeira, tá? Teve gente que botou aumenta. Não, ela não aumenta, porque ela tava nisso aqui, ó, tá? E ela foi para isso aqui, então ela diminuiu, porque 14,75 é maior que 14,2, tá? Então, ela cai de 14,75 para 14,2. Teve gente que errou essa lá no exercício que era para fazer, tá? Qualquer coisa, abram o microfone e perguntem, hein? Vamos lá. No segundo bimestre, João alcançou as seguintes médias. Ó, essas foram as médias do João, né? Ele é um aluno bom. Determine a média aritmética bimestral do João. Ó, ele tirou 8,5, 7,3, 7, 7,5, 9,2, 8,4, 9, 7,2, 8 e 9,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 8,5 mais 7,3 mais 7 mais 7,5 mais 9,2 mais 8,4 mais 9 mais 7,2 mais 8 e mais 9,5, tá? Tudo isso aqui é a média dele. Então, por que vocês... Assim, ó, média bimestral, tá? Poderia... Era para ser de uma disciplina só, mas tá perguntando no geral, tá? Quando dá todas as disciplinas, qual é a média dele no geral. Então, eu vou dividir pela quantidade que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 disciplinas, então, eu vou dividir por 10. Então, eu vou somar 8,5 mais 7,3 mais 7 mais 7,5 mais 9,2 mais 8,4 mais 9 mais 7,2 mais 8 e mais 9,5. Deu 81, ó, 81,6 dividido por 10. Quando eu vou dividir um número por 10, eu não preciso nem fazer na calculadora, tá? A vírgula, ela tá aqui, ó. Se eu vou dividir por 10, ela vai vir pra cá, tá? Então, vai dar 8,16. Então, essa seria a resposta correta. Isso aqui que a professora tá fazendo ainda é a média aritmética simples. É aquela média que vocês fazem quando vocês somam a nota da prova, né? Ou da recuperação, tá? Nota da prova e recuperação vale a nota maior. O sistema, ele conta com uma nota maior, tá? Nota de prova, de trabalho, de participação e divide pela quantidade de notas que tem. Isso é média aritmética simples, tá? Vamos para a próxima que tinha lá para vocês fazer. Qual é a média ponderada dos números, tá? Então, tinha esses números aqui, ó. Sabendo que seus respectivos pesos são a média aritmética ponderada, ela é quando o professor ele diz assim, esse trabalhinho vale peso 2, esse trabalhinho vale peso 3. Eu não faço isso, tá? Eu não gosto de trabalhar com a média aritmética ponderada. Todas as atividades avaliativas que a professora faz, eu faço já valendo 10, tá? Isso facilita para mim e também facilita para o aluno saber. Mas quando tem uma média aritmética ponderada, que nem essa daqui, como é que vocês vão fazer? Então, eu vou pegar aqui, ó, o 1 e vou multiplicar pelo peso, tá? Respectivos. O que quer dizer essa palavrinha aqui, ó? Respectivos. Quer dizer que o número 1, tá? Tem peso 3. O número 2 tem peso 3. O número 3 tem peso 5. O número 4 tem peso 5. E assim por diante. Então, eu vou fazer 1 vezes 3 mais 2 vezes 3 mais 3 vezes 5 mais 4, ó, 4 vezes 5, tá? 4 vezes 5 mais 5 vezes 4, 5 vezes 4
6 vezes 4, mais 6 vezes 4, mais 7 vezes 4, 7 vezes 4, mais 8 vezes 5, 8 vezes 5, mais 9 vezes 2. 9 vezes 2, vocês têm que fazer tudo isso, tá? Pegar cada número, até tinha uma questão semana passada na prova diagnóstica que tinha que fazer isso. Vocês já tinham estudado a média aritmética ponderada, já expliquei em outro vídeo, né? Tinha esse exercício que vocês me entregaram, alguns, né, entregaram, a grande maioria, tá? Tudo isso aqui eu vou dividir pelo quê? Pelos pesos, tá? Eu vou somar os pesos. Então, eu vou somar 3, mais 3, mais 5, mais 5, mais 4, mais 4, mais 4, mais 5 e mais 2. Deu 35. Então, eu vou dividir tudo isso por 35. Então, 1 vezes 3 vai dar 3, 2 vezes 3 vai dar 6, 3 vezes 5 vai dar 15, 4 vezes 5 vai dar 20, 5 vezes 4 vai dar 20. Se eu tô errando alguma coisa, também pode abrir o microfone e falar, tá? Porque às vezes o pessoal da 91, eles abrem e falam se a professora errou aqui, né? Às vezes pode estar fazendo e esquecer algum número. Vocês podem falar, tá, gente? 4 vezes 5, 20. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 4, 24. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 5, 40. E 9 vezes 2, 18. Tudo isso eu vou dividir por 35. Então, vamos lá. 3 mais 6 mais 15 mais 20 mais 20 mais 24 mais 28 mais 40 e mais 18. Deu 174. Então, eu vou fazer 174 dividido por 35. Então, dividido por 35. Deu 4,97. 4,97. Daí tava dizendo ali, ó. Use um número após a vírgula. Então, use um número após a vírgula. Tá? Porque deu 4,9, não, deu um número infinito aqui, ó. 4,971, 2, 8 e continua. Então, estava pedindo lá no exercício, use um número após a vírgula. Então, um número após a vírgula era apenas o 9, tá? Então, essa era a resposta que vocês tinham que me dar. Próximo exercício que tinha para vocês fazer que valia 2 pontos, tá? Em cada trimestre, uma escola exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações. Então, vamos lá. Ó, mesma coisa que eu vou fazer aqui. 6 vezes 4, mais 7 vezes 4, mais 8 vezes 2, mais 9 vezes 2. Então, eu tenho aqui, ó, a prova escrita, a nota foi 6 e o peso tinha peso 4, tá? Avaliação continuada, 7 e o peso foi 4. O seminário, a nota foi 8 e o peso foi 2. E o trabalho em grupo foi 9 e o peso foi 2. Eu vou dividir tudo isso aqui, aí eu somo aqui, ó, 4 mais 4 mais 2 e mais 2. 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou dividir tudo isso aqui por 12. Então, vamos lá. 6 vezes 4, 24, mais 7 vezes 4, 28, 8 vezes 2, 16 e 9 vezes 2, 18, dividido por 12. Então, eu vou fazer 24 mais 28 mais 16 mais 18, que vai dar 24 mais 28 mais 16 mais 18. Deu 86. Então, igual 86 dividido por 12. Então, vamos dividir por 12, vai dar 7,16, tá? 7,16.
16 e continua aqui, ó, 6, 6 e vai, tá? Então, daí tava dizendo assim, ó, calculando a nota bimestral e pela média ponderada dessas avaliações, se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações, tava perguntando lá embaixo, eu não botei a questão, tá? Qual é o número mais próximo? Então, como deu 7,166666, ou seja, uma dízima periódica, porque o período aqui é 6, ou seja, continua sendo 6 até o infinito, tá? Então, nesse caso, o que mais se aproxima é 7,2. Então, essa é a média aritmética ponderada, tá? Então, ali, ó, cálculo de porcentagem, tá? Lá na apostila de vocês, se vocês pegarem a apostila volume 2, porque nós estamos na 2 ainda, e ainda vai demorar um pouquinho, tá? Eu não posso acelerar as coisas por aqui para não atropelar e vocês não entenderem os conteúdos para depois estar fazendo essas provas. Então, aqui, ó, o total de pessoas abordadas, lá na apostila de vocês, então, como a professora estava falando, tem mais de um exemplo de explicação de como se resolver uma porcentagem. Porém, eu vou explicar para vocês aqui a maneira que eu mais gosto de resolver uma porcentagem, tá? Que é através da multiplicação. Cálculo de porcentagem. O total de pessoas abordadas foi 80%, mas 15% não aceitaram participar da pesquisa. Podemos calcular 15% de 80 para descobrir quantas pessoas recusaram a pesquisa, tá? Então, lá na apostila de vocês tem 2 métodos diferentes. Eu vou explicar um só aqui. Então, assim, ó, quando a gente está falando de estatística e a pessoa vai fazer uma pesquisa, eu posso dizer que eu não quero responder, né? Por exemplo, agora vocês sabem que vai surgir, agora até que não pode muito por causa da pandemia, mas em outros anos, quando se tinha uma eleição, a gente sabia que eles, né, iam fazer perguntas de casa em casa ou na rua, tá? Para fazer uma pesquisa certa, por exemplo, eu não posso pesquisar só no centro de Sara, tá? E só lá no centro me basear minha pesquisa no centro, certo? Eu tenho, para uma pesquisa ser válida, eu tenho que pesquisar em vários bairros. Então, eu aí em Sara, por exemplo, teria que pegar uns 5, 6, 7, 8, ou seja, o mais certo era ir em todo o bairro e pesquisar qual é a intenção de voto para prefeito e qual é a intenção de voto para vereador, tá? Então, isso é uma pesquisa válida. Uma pesquisa, né? Porque às vezes quando ele fala assim na televisão para o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística, para ele validar uma pesquisa, só se ela for feita, tem umas regras para seguir, tá? E uma das regras corretas é eu pegar uma amostra, tá? É uma amostra variável, ou seja, não pode ser só de um lugar. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa de prefeito somente no bairro 1º de Maio. Aí diz Sara, isso não é correto, tá? Tem que ser uma pesquisa que seja feita em todos os bairros ou pelo menos 80% dos bairros de Sara, né? Senão ela não fica uma pesquisa justa, tá? Então aqui, ó, cálculo da porcentagem. Então, foi abordada 80 pessoas, mas 15 não quiseram participar da pesquisa, ou seja, 15 não quiseram responder. Então, o que eu vou fazer? 80 vezes 15%, tá? Então, é assim que se calcula a porcentagem. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de porcento. O que quer dizer? Divisão por 100. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso cortar esse com esse, eu posso cortar um zero, como é uma multiplicação, e aí eu vou fazer 8 vezes 15. Então, 15 vezes 8, 5 vezes 8, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8, mais 4 vai dar 12. Então, vai dar 120, dividido, aqui sobrou um 10 aqui embaixo também, tá? Então, dividido por 10. Eu posso cortar mais um zero, então, 12. Então, podemos calcular quantas pessoas recusaram a pesquisa. 12 pessoas não responderam. E se a pergunta fosse quantas responderam, eu faria 80 menos 12. Pede emprestado, né?
Então, 10 menos 2 vai dar 8 e 7 menos 1 vai dar 6. Então, 68 responderam a pesquisa e 12 não quiseram responder a pesquisa, tá? É assim que a gente faz o cálculo de porcentagem, é bem fácil. Vamos lá, que tem gente querendo entrar. Só um pouquinho. Então, vamos continuar a explicação aqui. Tá? Então, nessa daqui, então, no cálculo de porcentagem, tá? Então, 80%, 80 vezes 15% vai multiplicar, né? O numerador com o numerador, seria denominador com denominador, mas como não tem nada aqui, seria 1, tá? Então, 1 vezes 100 vai dar 100, mas eu já cortei o zero, tá? Já cortei um zero aqui. Então, 8 vezes 15 deu 120, dividido por 10 deu 12. Então, 12 pessoas se negaram a responder, não quiseram responder à pesquisa, e 68 responderam à pesquisa, tá? Continuando, medidas de tendência central e amplitude. O que é isso, tá? Vamos analisar cada uma das alternativas para verificar se são corretas, tá? Então, vamos aqui, ó, moda. O que é moda, tá? Não é a moda de roupa, não é a moda de calçado, não é a moda de cabelo, não é a moda de unha, não é nada. Na verdade, é e não é, né? Porque assim, ó, moda. O que é moda? Quando a gente fala em moda, é o que todo mundo tá usando, né? É o que mais gente usa. Pode ser ou não, né? Porque quando a gente vê um desfile daqueles na televisão, a gente pensa, eu particularmente, né? A professora pensa assim, ó, meu Deus, o que essa gente tá usando esse tipo de roupa aí? Como é que vai usar esse tipo de roupa? Né? Então, às vezes não é um padrão para todo mundo usar. O que é uma moda, por exemplo, em calça? É o jeans. A maioria usa calça jeans, tá? Então é uma moda, verdade? A maioria das pessoas gosta de usar a havaiana, né? A sandália havaiana, porque é confortável. Então é uma moda, beleza? Mas na matemática, o que seria essa moda? Corresponde a um valor mais frequente de um grupo de valores observados, tá? Então, é o valor mais frequente que aparece, por exemplo, numa tabela. Daí tá assim, ó. Vejamos qual a idade mais frequente entre os alunos dessa turma do 8º ano. Então, aqui, ó, o que seria, tá? Ó, vamos ver aqui, ó. Eu tenho alunos de 12, eu tenho alunos de 13, eu tenho alunos de 14 anos, eu tenho alunos de 15, tá? A moda, agora eu já vou explicar para vocês aqui, tá? A moda, eu tenho que olhar todos os elementos da tabela. Ah, professora, mas se eu tiver uma tabela com 100 elementos, eu tenho que olhar os 100 elementos da tabela, tá? É isso que o estatístico faz, ele analisa dados, tá? É óbvio que tem um programinha do computador que vai analisar os dados para ele, mas ele tem que fazer uma correção porque esse programa pode dar erro. Então, aqui, ó, 12. Vamos ver quantos alunos de 12 anos tem na turma do 8º ano. Ó, vão me ajudando se eu passar algum, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 alunos com 12 anos, tá? Vamos ver quantos tem 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, tem 19 alunos com 14 anos, tá? 1, 2, 3 alunos. 3 alunos. Com 15 anos tem um aluno, tá?
E sobrou um lá embaixo, ó, tem um aluno. E com 16 anos também tem um aluno, tá? Tem um aluninho aqui, ó, tá? Então, o que seria a moda? Qual é a idade que mais aparece? A idade que mais aparece é 13 anos. Então, qual é a moda aqui? A moda é 13, porque é o que mais aparece, tá? Então, a moda aqui é 13. Ó, daí tá aqui, ó, 8 alunos com 12 anos, 9 alunos com 13 anos, que foi o que a professora fez antes ali. 3 alunos com 14 anos, um aluno com 15 e um com 16. A moda deste grupo de valores é 13, porque a maioria tem 13 anos, tá? Portanto, a afirmação A é porque era uma questão que estava lá no que eu peguei lá da apostila, tá? A afirmação A está incorreta, pois informa que a moda é 12. Então, a moda não é 12. A moda, ela é 13, porque a moda é o que mais aparece, tá? Se alguém ficar com dúvida, abram o microfone e perguntem. Mediana. O que é uma mediana? É muito fácil a mediana também, tá? Divide um conjunto em dois outros com o mesmo número de elementos, ou seja, é o valor que está no meio. Então, o que eu teria que fazer? Olha só o que foi feito aqui. Para encontrar a mediana, essa daqui é a mais difícil de a gente fazer, tá? Por que ele é a mais... Não é que é mais difícil. Ela é mais trabalhosa de vocês fazerem a mediana. Por quê? Temos que organizar os dados em ordem crescente. Então, foi colocado aqui, ó, 12 anos, 12 anos, 12, 12, 12, 12, 12. Depois 13, depois 14, 15, 16. Tá? Aquelas idades que estavam nessa tabela aqui, ó. Tá? Isso aqui foi colocado em ordem crescente, tá? 12, ó, foi colocado 12 vezes o número, desculpa, 8 vezes o número 12, tá? 19 vezes o número 13, 3 vezes o número 14, uma vez o 15 e uma vez o 16, tá? Então, aqui foi feito isso. Aí, tá falando aqui, ó, são 32 valores. Aí, o que é feito? Olha aqui, só para vocês entenderem, tá? Os dois valores centrais são iguais a 13. Então, ó, pega aqui, ó, o que tá no meio? Ó, esse com esse eu tiro, esse com esse eu tiro, esse com esse eu tiro, até chegar no meio, tá? Eu vou riscando, eu vou tirando os valores até chegar nos dois valores do meio. Isso para achar a mediana, tá? Ó, a gente vai tirando os valores. Ah, professor, e se tiver uma tabela com 100 valores? Chega até a embaralhar o olho, mas é isso que eu tenho que fazer, tá? Eu vou tirando os valores aqui, ó, até ficar com os dois valores do meio. Beleza? São 13 e 13. Então, 13 mais 13 dá 26. E a gente divide por 2. 13. Portanto, a mediana é igual a 13. Professor, e se eu olhar a tabela e eu já perceber que o que está no meio, né, é o 13? Beleza, se você... Só que o que tem que cuidar? Se tiver, por exemplo, o 13 e o 14, tem que somar o 13 e o 14 e dividir por 2. Só tem que lembrar isso, tá? Mas se conseguir visualizar que já é 13 e 13, a mediana vai dar 13, tá? Então, isso é mediana. Então, moda é o que mais aparece. Mediana é o que está no meio e divide por 2, tá? Depois, vamos para a próxima. A média, tá? A média a gente já fez. Média aritmética é o conjunto de valores e é o quociente da soma desses valores pela quantidade deles, tá? Então, ó, é a média de idade que foi feita ali, que é lá o que eu expliquei na primeira folhinha. O que é a média? Foi somado todas as idades, tá? Aqui, ó, tá? Que deu 416 e foi dividido o quê? Por 32 alunos. Então, a média de idade, ela deu 13. Deixa eu ver que tem gente querendo entrar lá. Então, ó, vamos lá.
Ó, então a média é o que a professora explicou lá no começo, tá? A média é somar tudo e dividir pela quantidade de pessoas que tem. Então a média de idade desses alunos é 13 anos, tá? Depois, o que é amplitude? Tá? Amplitude na estatística é a diferença entre o maior e o menor conjunto, valor de conjunto. Gente, é muito fácil, tá? Qual era a maior idade de aluno que tinha lá? Era um aluno de 16 anos. Qual era o aluno? Ó, lá na tabelinha, vou voltar lá para vocês, ó. Eu tinha o menor aluno, ele tinha 12 anos. E o maior aluno tinha 16 anos. Então, o que seria a amplitude? A amplitude seria, ó, é a diferença é diminuir, tá? Entre o maior e o menor valor. Então, eu vou fazer 16 menos 12, vai dar 4. Então, a amplitude é 4, tá? Então, só voltando aqui, ó, tá? O que vocês têm que saber? Primeiro, a média, lá que eu fiz lá no começo, ó, média, tá? Que é somar tudo e dividir pela quantidade de alunos que tem, quantidade de pessoas, tá? Isso é média normal simples. Depois, média ponderada. O que é a ponderada? É eu pegar os números, multiplicar pelos pesos e dividir pelo peso. Tudo isso aqui vai ficar gravado, tá? Depois, porcentagem. Como é que se calcula a porcentagem? Pega o valor e faz vezes 15%, vezes 20% e assim por diante. O que é moda? Moda é o número que mais aparece, tá? O que é... Depois vem mediana. Mediana é mediana é os números que estão no meio, tá? No meio, eu organizo em ordem crescente os valores e os dois números que estão no meio eu somo e divido por 2. Então, a minha mediana nessa tabela é 13. E depois, aqui a média, já expliquei, né? E depois a amplitude, é o maior e o menor valor. Se vocês verem assim, ó, 16 barrinha, né? 12 é a amplitude, tá? Isso aqui é o símbolo de amplitude na matemática. Então, a amplitude aqui é 4. Os tipos de gráficos, né? Que com certeza vocês já viram lá no 6º ano, 5º ano, no primário já se estuda os tipos de gráficos, tá? Então, gráfico de barras horizontais. O que é isso, ó? Para realizar uma pesquisa, é preciso fazer um planejamento, tá? Não é pegar e sair pesquisando por aí. O que eu tenho que fazer, ó? Definir um tema, elaborar as questões, coletar os dados, escolher a metodologia adequada para chegar às conclusões. A apresentação dos dados pode ser feita por meio de tabelas e gráficos. Só que o mais que eles usam para apresentar num jornal, tá? Sempre é o gráfico. E aí eu posso escolher. Gráfico de barras horizontais, ó, horizontais, horizonte, tá? Então, ó, veja a previsão de consumo diário de água em uma residência, tá? Tá aqui, ó, distribuição, tá? No que é usado a água e quantidade de litros por pessoa. Então, tá aqui, ó. Daí tá dizendo previsão de consumo diário de água em uma residência. Bebidas e cozinha, tá? Então, para uma pessoa são 15 litros. Lavagem de roupa, tá? Tá aqui, ó. Lavagem de roupa, 18 litros. Instalações sanitárias, né? Banheiro, esgoto, tal, esgoto da pia, né? Então, 24 litros. Banhos e lavagens de mãos, 30 litros. Perdas e desperdícios de água, 46 litros. Outros usos da água, 28 litros, tá? Isso aqui deu para entender bem, né? O gráfico de barras horizontais e o vertical é um gráfico bem fácil de a gente entender. Depois vem o gráfico de barra vertical, de colunas. Então, aqui, ó, celular,
tá? Daí tá dizendo assim, ó, o gráfico a seguir mostra o resultado de uma pesquisa realizada em 2017 com 181,1 milhões de pessoas com 10 anos ou mais de idade no país, tá? O gráfico a seguir mostra o resultado de uma pesquisa realizada em 2017 com 181,1 milhões de pessoas com 10 anos ou mais de idade no país, ou seja, de 10, né? Pode ser de 10 até 100 anos, tá? Percentual de pessoas de 10 anos ou mais que acessou a internet segundo o equipamento utilizado. Então, celular, 97% das pessoas pesquisadas usaram o celular, tá? Televisão, tá? 16,3% de pessoas utilizaram a televisão. Microcomputador, tá? 56,6%. E o tablet, 14,3%. Fonte, olha só, muito importante ter isso aqui, tá? Quem que fez esse gráfico? Onde que foi pesquisado? Tá? Então tá aqui, ó, IBGE, né? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua em 2017, tá? Disponível em, daí tem aqui onde que tá disponível, né? Que é no site do IBGE. Imprensa, tá? Quando que foi, agência de notícias, tal. Internet chega a 3 em 4 domicílios do país, ou seja, de cada 4 casas, 3 têm acesso à internet, é isso que está dizendo aqui, tá? De cada 4 casas, 3 têm acesso à internet, se bem que hoje é mais, tá? Hoje são mais pessoas, essa fonte era de 2017, eu acredito que hoje a internet ela esteja, na verdade, na casa de todo mundo, tá? Ou por internet, né, de fibra óptica, da Oi, sei lá, tá? Todas essas redes que oferecem a internet e mais os dados móveis do celular. Então, ela, na verdade, ela tá na casa de todo mundo, tá? Então, qual o título desse gráfico? O título desse gráfico tá aqui, ó. Percentual de pessoas de 10 anos ou mais que acessou a internet segundo o equipamento utilizado, tá? Qual é a fonte desse gráfico? Tá aqui, ó, IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra, essa é a fonte, tá? O celular é o meio de acesso à internet para quantas dessas pessoas? Aí eu teria que fazer um cálculozinho. Como é que seria o cálculo? 181, vamos botar 181, tá? Milhões, então aqui, ó, 1.000 milhões, tá? Vezes 97%, tá? É assim que eu ia fazer o cálculo. Então, eu vou colocar aqui na minha calculadora. Pegar a calculadora do computador, porque a minha que eu tô aqui é uma simples, então ela nem vai fazer esse cálculo, porque é muito zero ali, tá? Só um pouquinho. Tá aqui. 181 milhões vezes 97%. Deu 175.570. 175 milhões e 570 mil. Então, aqui seria valor, ó, 175 milhões e 500 mil, tá? Então, ou seja, 181 milhões, fazer mais pequenininho aqui, né? Vezes 181 milhões vezes 97%, daria isso aqui, ó, 175, tá? Milhões e 500 mil pessoas que acessam a internet pelo celular, tá? Então, essa seria essa perguntinha aqui que tá lá na apostila de vocês. Depois, gráfico de setores.
Setor é o gráfico de pizza que a gente fala, tá? Mais chamado de pizza. Então, em uma pesquisa com 720 pessoas de um bairro, questionou-se qual era o principal meio de locomoção usado durante a semana para ir ao trabalho à escola. Veja a seguir o resultado dessa pesquisa. Meio de locomoção mais utilizado durante a semana para ir ao trabalho. Então, ônibus. 55% vai trabalhar de ônibus. 12,5% vai trabalhar de carro. 2,5% vai trabalhar de bicicleta. A pé são 10%. Aplicativos de transporte, por exemplo, Uber, né? 5%. Outros, 15%, tá? Então, pode ser metrô, pode ser trem, tá? Letra A. Qual é o meio de locomoção mais utilizado pelos entrevistados? Isso é interpretação de gráfico, tá? Qual é o meio mais utilizado? É o ônibus, tá? Quantos entrevistados responderam que usam aplicativos de transporte? Então, aqui o que eu vou fazer, ó? Foram consultadas 720 pessoas e 15% disseram, e 5% disseram que vão por aplicativos de transporte, ou seja, Uber, né? Então, vezes, eu vou colocar aqui, 5%. Eu posso cortar um zero, tá? Se tem um zero em cima, posso cortar um embaixo. Então, eu vou fazer 72 vezes 5. 72 vezes 5. Deu 360. Então, 360 eu vou dividir por 10. Eu posso cortar um zero. Deu 36. Então, quer dizer que 36 pessoas dessas 720, elas vão trabalhar com algum aplicativo de transporte. Né? Pode ser, de repente, o táxi, o Uber, esse tipo de transporte. Tá? É por aplicativo. Então, 36 pessoas. Aqui já é um cálculozinho de porcentagem, que a gente já viu lá antes. Tá? E o gráfico de setores, ele é mais comum, né, a gente chamar de gráfico de pizza, tá? Continuando, gráfico de linha. Aí vem um gráfico bem fácil de fazer, ó. O gráfico a seguir mostra a variação do número de habitantes na região sudeste de 1960 a 2010. Número de habitantes da região sudeste. Então, tem aqui, ó, de 10 milhões até 90 milhões, tá? Em 1960, eram 31.062.978. Isso em 1960. Em 2010, tá? Na região sudeste, foi para 80.364.410 habitantes. Tá? Então, a gente interpreta o gráfico dessa maneira, ó. Número de habitantes... E aqui seria o ano, né? De 1960, 1970, 1980 até 2010. Usamos os símbolos, então tem esse símbolo aqui, no eixo vertical, tá aqui, ó. Tá? Para indicar que a parte de 0 a 10 milhões não está na mesma escala do restante do eixo, tá? Então, não está na mesma escala do restante do eixo. Mas, tá? Geralmente a gente faz a mesma distância aqui, ó. Quando a gente pega para fazer a régua, né, a gente usa meio centímetro, 1 centímetro, para fazer um gráfico bem bonitinho. Tem a fonte do gráfico aqui também, que é do IBGE, tá? Então, letra A, ó, qual era o número de habitantes da região sudeste no ano de 2010? Então, tá aqui, ó, 80.364.410. De 1960 a 2010, o número de habitantes dessa região aumentou consideravelmente. Use uma calculadora e determine de quantos por cento aproximadamente foi esse aumento. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu faço assim, ó, 31.062.978 corresponde, eu posso colocar aqui a 100%, tá? E 80.364.410 corresponde a X. Eu posso fazer desse jeito aqui.
Aí eu vou fazer uma regrinha de 3, multiplicar esse com esse. Então, 31.062.978 vezes x vai dar 31.062.978x igual. E vou multiplicar esse com esse. Então, 80, 364, 410. E eu acrescento esses dois zeros aqui, ó. Tá? Porque eu estou multiplicando por 100. Agora eu vou dividir isso aqui, tudo, por isso aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui. 803.644. Tudo isso aqui dividido por 31 milhões, 62.978. Deu 258,71%. Daí tem aluno que pergunta, mas como, professora, que deu mais do que 100%? É porque aumentou mais do que 100%, tá? Isso vai acontecer. Então, aumentou 158,71%. Ó, de quantos por cento aproximadamente foi esse aumento? Então, essa população inicial eu chamo de 100%. E lá em 2010, essa era a nova população. Então, qual foi o tanto que aumentou? Aumentou 158, ó, porque era 100%. Foi para 258,71. Então, aumentou 158,71%. O gráfico de linhas pode ser usado para mostrar a variação de alguns fenômenos durante certo tempo. Esse gráfico de linha, né, ele é bom para a gente ver o aumento, tá? De população, o aumento de pessoas que consomem determinado tipo de refrigerante, né? Se teve aumento, se diminuiu, pessoas que preferem certo tipo de modelo de carro e assim por diante, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o gráfico de barra horizontal, tá? Gráfico de barra vertical, que é viradinho para cima. O gráfico de setores, tá? Que é o gráfico de pizza. E o gráfico de linhas. E o pictograma, tá? O que é pictograma? É através de desenhinho, tá? Pictogramas são usados figurinhas, desenhinhos. Então, tá aqui, ó. Observe no pictograma a quantidade de alunos por turma que tem celular em uma escola. Então, cada celular corresponde a... Desculpa. Cada celular corresponde a 6 celulares, tá? 6. E meio aqui, né, vai corresponder a 3. Então, no sexto ano, por exemplo, aqui, ó, 6 mais 3. Eu tenho 9 alunos que tenha o celular. Aqui eu tenho 6, 6 e 3. Então, 12 mais 3 vai dar 15 alunos. 6, 6, 6 e 6. 6 vezes 4, 24. 6, 6, 6, 6 e 3. Então, 24, 25, 26, 27, tá? Então, quantos alunos do nono ano, do oitavo ano, tem celular? Ó, 24 alunos. Determine a quantidade total de alunos que tem celular nessa escola. Aí é só eu somar 9 mais 15 mais 24 e mais 27. Então, vou somar aqui 9 mais 15 mais 24 e mais 27. Vai dar um total de 75. Então, 75 alunos têm celular nessa escola, tá? O pictograma são utilizados figurinhas, tá? É um gráfico, porém ele é através de figurinhas, as quais representam quantidades e estão relacionadas à variável de pesquisa. Então, também é um tipo de gráfico, só que ele vai utilizar figurinhas.